Eu gosto muito de assistir filmes, né? E aí eu me recordei que há um tempo atrás eu assisti um filme que poderia nos ajudar a compreender um pouquinho mais, né, acerca de como lidar com as sombras que acabam aparecendo no processo da ressonância harmônica. E aí da onde vem as catarses, né? Que a gente não sabe muitas vezes qual o processo que desencadeou aquele problema na nossa vida, né? Então, conhecer as sombras é muito importante. No vídeo anterior, eu citei para vocês um documentário que eu assisti de uma menina que ela tinha apenas 7 anos, eu acho, que foi considerada, né, a mais jovem psicopata do mundo, né? E aí, assistindo o documentário dela, eu entendi o que isso significava, né? E o que eu tô tratando aqui nesses vídeos é justamente de levar a gente a compreender que tudo começa na nossa infância, né? Quer dizer, tudo não, porque a gente já traz um processo lá de trás, né? Então nós temos outras existências, a gente passa por outras experiências. Porém, é na infância aonde se constrói as crenças que a gente vai vivenciar naquela encarnação. Pelo menos uma boa parte delas, tá? Aí, claro, né, dos cursos que eu faço e nas consultas em que eu realizo, eu sempre coloco outros elementos que são importantes a gente entender, como, por exemplo, a questão familiar, né? Então, a gente tem na nossa Constituição, além das nossas crenças, né, da nossa energia, a gente ainda tem uma porcentagem dos nossos pais, né, no momento da concepção. Tudo isso é importante a gente entender. E aí as sombras, né, que é o que a gente começa a fazer ressonância, é o que a gente se depara na maioria das vezes. E como eu, muitas vezes, muitas pessoas não sabem como lidar com elas. Na maioria das vezes, tá, gente? Porque assim, ó, se não fosse o processo da ressonância, ou para muitas pessoas, se não é o processo de uma terapia, sabe? Um psicanalista, um psicólogo, né? Ou até um terapeuta hipnólogo, que possam vir a mexer nessas estruturas inconscientes, a gente nunca se dá conta de que é aquela energia ali, né, que iniciou na nossa infância, que fica governando todo o nosso processo durante a vida. Apesar, né, como eu trabalho com astrologia, apesar da gente ter as tendências, as influências energéticas dos astros, eles vão ativar dentro de você a energia que tem a ver com essa influência, tá? Então, assim, os astros, eles ativam energias internas, né? Então, por isso que a gente tem que voltar para dentro. Quando eu vejo o mapa astrológico de alguém, eu olho o interno dela, eu vejo o que se passa dentro dela, né? E aquilo que ela vivencia na vida dela é uma consequência, tá? Daquilo que está lá, né? Daquelas informações que o mapa dela tem. Como o Hélio fala numa das palestras dele, né? Ele fala assim: olha, as pessoas ficam querendo saber a vida passada, é muito fácil, é muito simples. Basta você observar como é a tua vida hoje. É o resultado das tuas ações anteriores. Então não precisa ficar lá fazendo regressão para voltar. É só você observar o resultado que você tem hoje na tua vida, tá? E as sombras, elas ficam ali no processo inconsciente trazendo situações, problemas, dificuldades, né? Que o inconsciente não entende como isso, tá? O inconsciente, ele é para nós um protetor. Então, as informações que estão lá, ele vai fazer de tudo para guardar aquilo para você, porque, né, o inconsciente é todo o cosmos, né? E o cosmos entende que ele só pode te dar aquilo que você quer, entende? Então, se você tem informações lá, ele vai fazer de tudo para trazer aquelas informações que você quer, porque ele é automático, ele é um programa. Se você tenta mexer muitas vezes, ele vai bloquear.
né? Porque ele entende que aquela informação é boa para você. Só que na maioria das vezes, como a gente recebeu crenças inconscientes, então, para a gente programar o nosso inconsciente, pessoal, a gente não precisa fazer muita coisa. Basta você ficar repetindo certos pensamentos cotidianamente na sua cabeça. Depois de 21 dias, esses pensamentos viram um programa. O que acontece? Ele entra nesse processo inconsciente e ali fica emitindo uma vibração, entende? Pior ainda é quando o que você pensa gera um sentimento. Quando os dois estão conectados, pronto, o programa ele é instantâneo, tá? Não precisa fazer os 21 dias, né? Em 21 dias seria o processo mental, entende? Leva um pouco mais de tempo, mas quando tem o sentimento, é o tal do colapso de função de onda que o professor Hélio Couto explica, né? Então é instantâneo, gerou aquela informação. A gente estando consciente de estar armazenando aquela informação ou não, o inconsciente ele vai trabalhar para que aquilo que a gente colocou lá venha para nossa vida. Ele é, comparando o inconsciente ao gênio da lâmpada, né? Não tem uns desenhos animados lá que Aladim faz o pedido, né? E aí o gênio da lâmpada realiza os pedidos dele. O universo é o gênio da lâmpada. Então ele vai fazer de tudo para que aqueles teus desejos, né, cheguem para você. Mas na maioria das vezes a gente recebeu tanta informação, né, desde que a gente nasceu, tanto, por isso que eu falo, vem da linha familiar, vem da energia familiar muitas vezes. Depois tem as nossas que a gente cria com as nossas observações, né? Depois tem, né, de acordo com aquelas crenças que a gente já estão programadas dentro de nós, que a gente pode estar trazendo de outras experiências também, em outras existências, né? Tudo isso vai ocasionar o quê? Um programa, né? E esse programa, a gente continua alimentando ele. Então, por exemplo, durante o nosso cotidiano, a gente é bombardeado constantemente de informação. É como o Hélio cita em algumas palestras dele. A mídia existe para bombardear a gente de informações. Na maioria das vezes, essas informações geram o quê? Medo, entende? Culpa. Então, assim, sempre tem, né? Claro, são utilizados arquétipos, né? Que o nosso inconsciente entende a energia arquetípica. Esses arquétipos são utilizados de forma negativa a gerar uma programação no nosso inconsciente, né? Se a gente parar para observar, vamos supor assim, ó, umas coisas bem simples, tá? Quem nunca, desde criança, via a esponja de esfregar, de arear panelas, chamado Bombril na televisão? Não tinha uma propaganda há uns anos atrás? Quem é, né, da década de 80 ali, mais ou menos, vai lembrar. Quem é mais jovem, talvez não. Mas tinha aquela propaganda daquele moço do Bombril, 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 Bombril. Isso ficou tanto na nossa cabeça que Bombril, ele é uma marca. Ele não é o produto em si, porque existe outras esponjas, né, de esfregar, de arear com outros nomes. Mas quando a gente vai no mercado comprar, o que a gente anota às vezes no papel? Ah, preciso comprar Bombril, não é? Ou quando a gente pede para alguém, ah, vai lá e compre para mim Bombril. Mesmo que a pessoa compre de outra marca, mais inferior ou superior, ela vai falar Bombril, porque ficou, digamos assim, gravado no inconsciente coletivo praticamente, que aquela esponja de arear panela, né, é igual à marca Bombril. Ou seja, né, de tanta gente ouvir a propaganda, gerou essa informação. Da outra propaganda, né, a tal da maisena. O que é a maisena? A maisena é amido de milho, certo? Então, existem inúmeras marcas de amido de milho. Inúmeras. Só que quando a gente vai lá fazer as nossas compras, a gente pensa, ah, preciso comprar maisena, né? Na maioria das vezes, tá? Então, às vezes tem pessoas que, né, como eu falo, né?
às vezes vieram de outras gerações ou de outros hábitos, não associaram, mas quem assistia a Rede Globo, né, essas propagandas aí de televisão enquanto era criança, mesmo sendo criança, tá, gente? Ficou no inconsciente, sabe? Fica ali gravado, certo? Então existe uma mensagem subliminar ali por baixo, né? Para subentender isso, tá? Então, assim, esses mecanismos, eles são construídos exatamente para gravar informações no nosso inconsciente, para que a gente fique preso ali naquele programa e fique de fato, né? Depois, uma vez que está armazenado no teu inconsciente, ele fica ali repetindo automaticamente. E, gente, nesse processo de lidar com essas limpezas, né, com lidar com essas partes mais dolorosas dessas sombras que a gente acaba se encontrando no processo da ressonância, uma das coisas que eu acabei entendendo e compreendendo, não existe cura sem o amor. E assim, ó, não é um amor superficial, não estou falando de um amor, digamos assim, às vezes momentâneo, não. Sabe, para você de fato decidir tirar de vez aquela situação da tua vida, precisa existir um ato de amor muito grande por você mesmo primeiro. E nesse documentário ali que eu dividi com vocês e deixei no último vídeo ali, eu cito o exemplo, né, dos pais daquela menina, né, os pais adotivos daquela criança que insistiram. Ela já tinha passado por várias famílias, ninguém queria ficar com ela porque, na maioria das vezes, as pessoas querem uma criança pronta, mas aquela criança tem um histórico, ela tem um passado, né, tanto dessa vida quanto de outros. E esses pais, por terem tanto amor dentro deles, acreditarem que o amor salva, eles insistiram em ajudar aquela criança, né? A mulher mais ainda, porque depois eu fiquei sabendo que eles acabaram se separando depois com os anos, né? Mas o amor permaneceu. Então foi por um amor muito profundo, sabe? Um amor que eles não sabiam explicar, assim, né? Com palavras, porque é simples, não é meu filho, entendeu? Eu posso simplesmente devolvê-la para assistente social e essa pessoa que se vire. Mas não, esse é um amor do todo, sabe? Que o Hélio fala. De você olhar todas as criaturas como parte de você. Se alguém está sofrendo, se um bandido lá na cadeia está sofrendo porque ele não conseguiu controlar os seus impulsos e fez algo muito ruim, eu também tenho uma parcela nisso. Por isso que o trabalho do Ho'oponopono, essa oração magnífica, né? Veio para ajudar a gente a se libertar desses nossos processos, da criança ferida, sempre retorna à infância, tá? Nossa infância é o início de todas as coisas. Então, para curar essa criança, né, que assim como eu compartilhei com vocês, não entendeu por que o meu pai foi embora ou porque minha mãe morreu, a criança não tem essa percepção, né? Por causa desse medo, né, do abandono, que não é compreendido, não é explicado, desenvolve uma série de problemas na sua vida adulta. Então, quando você começa a entender os teus processos, sabe, a buscar a causa raiz dessa situação, você começa a entender então o que é o amor incondicional, sabe, de você olhar para você e dizer, nossa, né? Eu não sabia que eu poderia, né? Todos os erros que eu cometi na minha vida foi por causa desse equívoco e ninguém soube me ajudar, ninguém naquela ocasião, ninguém soube me dizer o que era. Eu só estava sofrendo e você não está entendendo. Agora, no processo da RH, a gente está começando a ter o quê? Uma compreensão desses processos. Só que essa compreensão ela não pode ficar, como eu citei lá no outro vídeo, meramente intelectual. É preciso ter um sentimento de amor por aquilo que você é,
pelo divino que existe em você. E aí você consegue, digamos assim, transmutar essa energia. Tá? Não existe como você curar uma sombra sem amor. O amor cura todos os males. E por muito tempo, até dentro do processo da ressonância, eu achava que eu entendia, eu achava que eu me amava, eu achava que eu sentia amor pelas pessoas, entendeu? A gente se engana muito. Porque esse nosso ver de amor, amor próprio, amor com o outro, é muito superficial ainda, né? E tu só vai conseguir, de fato, amar alguém incondicionalmente, de verdade, quando você passa a se amar. A ver, digamos assim, a potência que você é. De ver a grandeza de valores que você carrega com você, tá? Então, trabalhar as sombras é um ato de amor. É um ato de amor, assim como os pais dessa criança que, sabe, insistiram, não largaram, não deixaram, não abandonaram. E eles acreditavam, né, do fundo da alma, que aquela criança teria solução, que, que aquele problema seria resolvido, né? Então, nesse documentário fica muito nítido isso, tá? E outro filme que eu gostaria de comentar com vocês também, tratando desse assunto das sombras, né? Eu cito ali no vídeo anterior que a gente não quer olhar os nossos fantasmas, né? Que eu por muito tempo eu fugi, né, desse filme de terror que era a minha própria vida. Então, assim, a gente cria esse filme de terror pra gente, né? Não precisa ir lá pra Hollywood pra viver um suspense, né? E aí depois a gente não quer olhar, a gente, ai meu Deus, quer tapar os olhos, né? E era o que acontecia no meu processo. Toda vez que aquela dor se apresentava de novo, né? Aquela rejeição, aquele abandono. Então, assim, o que que eu fazia? Era um fantasma, e eu tentava fugir e rejeitar esse fantasma. E aí os fantasmas ficavam mais perto de mim. Os fantasmas, digam-se sombras, né? Sombras, as dores, as dificuldades, as tristezas, as angústias, frustrações, e aí por aí vai, tá? E esse filme, quando eu assisti ele, já me gerou, na ocasião, nossa, muita reflexão. No entanto, hoje eu estou entendendo ele com muito mais profundidade do que há 6 meses atrás. O filme chama-se Sombras do Passado ou Visões do Passado, tá? Depois eu também vou procurar o nome certinho no YouTube ali e deixo o link para vocês, tá? Talvez tenha outro nome ainda, porque às vezes no YouTube eles inventam o nome de um filme e colocam lá e postam, né? Mas é bem interessante, né? O enredo, vou tentar não dar spoiler aqui, né? Mas o enredo se passa assim. O filme é contado por não sei se é psicólogo ou psicanalista, ele trata da mente humana, né? Ele volta para a cidade de origem depois que ele perde a filha dele, né, num acidente. E aí ele e a esposa passam a ter um processo de depressão muito profunda, né? Um processo de culpa muito grande. Ele principalmente, né? Porque a menina estava com ele quando ela se acidentou, né? Então, e a esposa passa a não ter mais vida, né? Então, toma remédio, tal, tal. E é interessante que ele volta para a cidade de origem, né? A cidade que ele morava antes, quando eles se conheceram, antes da menina nascer e tal. E lá, para não se afundar, igual a esposa estava se afundando, e por entender os processos mentais, né? Ele resolve tocar a vida. Então ele resolve trabalhar, né? Fazer alguma coisa, porque é isso que eu falo para vocês, ó. Nesse filme é bem mostrado isso. Então ele acha que se ele estiver ocupado, se ele estiver trabalhando muito trabalho, assim, ele não tem tempo para ficar lembrando essas lembranças do passado, tá entendendo? E o filme, ele é um suspense, mas ele é um suspense muito interessante, assim. É meio assustador em algumas cenas porque envolve fantasmas,
fantasmas do tipo, né, espíritos, né? Porém, é muito rico em o aprofundamento de como as sombras nos governam, né? E ali, né, decorre o filme e tal, e tem um momento que ele volta na cidade, ele precisa voltar, ele entende que para ele precisa liberar alguma coisa dentro da cabeça dele. Ele começa a perceber que tá nele o problema. E aí, então, ele volta à cidade em que ele era criança, porque ele tem uma leve impressão que quando ele era criança aconteceu alguma coisa lá naquela cidade que marcou para o resto da vida ele. Só que conscientemente ele não lembrava mais, tá? E aí ele começa a fazer um processo de investigação. Esse processo de investigação é o que? Investigar dentro, né? Então ele volta na cidade de origem, começa a conversar com ex-colegas de escola, começa a ir atrás das pessoas, né? Porque ele sabe, ele intui que tem algo ali naquele passado dele que não estava bem resolvido. E aí tá a chave, entende? Aí está a chave do processo. Porque quando ele vai se investigando, entende? Ele começa a perceber que aqueles fantasmas que ele vê, na verdade, existem dentro dele. E tem uma cena muito legal, né, que é uma parte do filme, que um desses fantasmas, que depois ele descobre que é fantasma, encontra ele dentro do armário, porque ele está apavorado, né, com as aparições, enfim. Ele se esconde dentro do armário. E esse fantasma, que era um amigo, né, dele, aparece dentro do armário, né? Junto com ele. E aí ele fica assim apavorado. Ele diz assim: o que que você quer de mim? Sabe? Me deixa em paz. Por que que vocês ficam atrás de mim? E aí essa pessoa, né? Esse espírito responde assim para ele: não somos nós que estamos atrás de você. É você que não larga a gente. Do tipo, sabe? Então isso que eu tava falando para vocês. É a gente que não solta uma memória. Que é o que? No meu processo ali, era uma memória dolorosa de quando meu pai foi embora. Aquilo era um fantasma na minha vida, entende? Que me assustava toda vez que ele aparecia de novo numa situação. Então ele me causava pavor. E aí o que que eu fazia? Eu ficava com tanto medo daquele fantasma, né? Daquela dor, daquela rejeição, que eu fugia. E daí quanto mais eu fugia, mais o fantasma colava em mim. Tá entendendo? Então, esse processo também é o que Carl Jung falava, né? Que até você se tornar consciente, o inconsciente vai comandar a tua vida. E aí tu vai ficar chamando de destino, vai achar que é obra do acaso, do destino, aquelas tragédias todas, né? E quando na verdade não é, é você que está preso a fantasmas do passado. Quando ele fala no filme, né, que ele fala essa fala ali dentro do armário do rapaz, eu falei, cara, que chave maravilhosa. Claro, é isso, né? E aí o que que acontece? Daí ele se toca, ele se liga que ele precisa resolver aquele problema dentro dele. E aí é onde ele desce mais a fundo dentro dele, né? Claro que a história se passa externamente, tá? Então ele começa a investigar, e cada vez que ele vai entrando mais a fundo, ele vai se aproximando da verdade, até que chega o momento que ele encontra com a verdade. Da onde, quando que foi criada aquele problema na vida dele. E ele percebe que por causa de uma omissão que ele fez na infância dele, por medo. Então o que aconteceu? Quando ele viu o que tinha acontecido, como criança, ele sentiu medo de falar o que ele tinha visto. E naquele momento, o inconsciente dele bloqueou aquela imagem, aquele trauma, aquele problema, né? Como acontece com todos nós. O inconsciente bloqueia, você não lembra mais e você segue a vida. Até que lá na frente, né? Muito tempo depois, você começa a fazer ressonância harmônica e esses fantasmas todos saem do baú, né?
saem do baú para te apavorar, para... Não, na verdade eles não estão querendo te apavorar. É você que se apavora porque você não resolveu eles. Você não encarou eles de frente, não olhou para eles, né? E como eu falo no processo de cura, né? É você olhar e deixar aquela energia vir. É por amor. Você acolhe, né? Como eu fiz. Você não rejeita mais. Ai, eu não quero sentir isso, isso dói, eu não quero você. É como se você estivesse dizendo para aquele fantasma da dor, assim, ó. Sai daqui, não quero ver você, não quero, não quero. E quanto mais você diz não quero, mais ele gruda em você, mais ele persiste ali, entende? Então, quando a gente pega aquele processo de dor, nossa, fui rejeitada, bah, e agora? Quantas e quantas vezes isso já aconteceu na minha vida? Né? Se você parar para pensar, às vezes são tantas vezes que você perdeu até as contas, né? Porém, você pega aquilo, senta no teu cantinho de meditação e deixa ela vir. Deixa ela falar com você, deixa ela dizer o que que ela, por que que ela tá ali. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser gritar, você grita, né? Existem formas de fazer isso, coloca a boca no travesseiro para não espantar os vizinhos, né? Ou se você quiser bater em alguma coisa ou bater naquela imagem, entendeu? Soca o travesseiro. Hoje ensinava essa técnica, né? Que eu experimentei em algumas vezes e recomendo, porque realmente assim, dá aquele alívio. Porque quando você faz esse processo, você está dando você está colocando um pouco de amor por si mesmo, né? Porque você está percebendo que aquela energia, enquanto mais você tenta correr dela, mais ela gruda e aquilo te faz mal, né? Então, assim, com esse processo todo, né, a gente vai descobrindo que a gente não passa a não julgar mais as pessoas. Hoje eu vejo assim que ninguém, gente, ninguém comete algum ato ruim sem ter um motivo, sabe? Às vezes a gente olha, uma mãe que bateu no filho, uma mãe que rejeitou um bebê logo que nasceu. Gente, existe um motivo para isso. Existe a história daquele bebê que está nascendo, existe todo um karma envolvido e existe o processo daquela pessoa que cometeu aquele ato que a gente não está vendo, né? Foi por isso que Buda, Jesus Cristo sempre dizia pra gente, né? Não julgueis, não julgueis, porque a gente mal conhece o nosso processo, não é verdade? A gente mal sabe o que se passa dentro da gente, imagina. Você mal sabe as sombras que você tem. Como que você pode apontar o dedo para o outro e dizer que ele é isso, ele é aquilo, tá? E quando você percebe, né, isso em você, você passa a ter uma compreensão maior do que se passa com o outro também. E aí o julgamento, né, as críticas, tudo isso vai apaziguando, tudo isso vai ficando para trás, né? Porque ninguém comete um ato, né, ruim sem ter uma causa, né? Sempre tem uma justificativa, não, mas tem um processo ali para ser desmembrado, para ser investigado, para ser reconhecido. Existe um processo que precisa ser trazido à luz, né? Existe uma sombra ali que precisa ser olhada, que precisa ser acolhida, que precisa ser transmutada, tá? Então, assim, o processo de amar a si mesmo começa aí. Começa em você parar de fugir, né? De encarar aquilo que você precisa encarar por amor a você mesmo. Porque se você, que é o único que pode resolver essa situação, não resolve, ninguém, gente, ninguém vai poder resolver. Eu entendi isso quando eu tentava colocar, eu colocava expectativa nas técnicas que eu realizava. Eu achava que a técnica ia tirar aquilo de mim, entende? Ou uma terapia, aí você coloca a responsabilidade no terapeuta.
acha que é o terapeuta que tem que resolver esse teu processo de sombra. Não, ele vai te dar um caminho, ele vai te guiar para que você faça esse encontro, faça essa autoanálise e você mesmo transmute aquilo, tá? Então não existe nada e nem ninguém que possa fazer esse processo pela gente. E aí quando você vai fazendo, toda vez que vir uma dor, algum sintoma, você passa a olhar aquilo com amor, a acolher, sabe, a não fugir mais desses fantasmas da dor, eles começam a sumir, né? É como acontece no filme também. Então eu recomendo que vocês assistam esse filme, muito bom para fazer uma análise de sombras, né? Então quando ele resolve, ele encara aquele passado dele de frente e ele pegou, encontrou a verdade e depois ele, né, assumiu essa verdade. Aí todos os fantasmas, eles, digamos assim, dissolvem, né? Cada um vai para o seu lado e aquela é uma ilusão, tá? A dor é uma ilusão criada. E aí a gente fica se assustando com essa ilusão toda hora que ele aparece de novo na nossa vida. Quando você encara, acolhe com amor, sabe? Com amor, né? Agradece aquela energia por ter sido parte de você por um período, mas agora você precisa seguir o seu rumo, né? E aí você deixa ela ir, porque daí ela veio, cumpriu o papel dela e foi embora. Daí ela dissolve, né? É quando os fantasmas, como acontece no filme, param de te atormentar, param de te fazer mal, te assustar e te botar medo, né? Tá? Então eu gostaria só de compartilhar esse filme, que é um excelente filme para fazer uma reflexão acerca desse processo que nós ressonantes passamos, assim. Para mim, né, foi um período de mais de um ano aí sem ter noção, né, que eu estava fugindo disso. Mas depois que eu entendi, compreendi, agora eu sei como fazer, né? E por isso que eu estou compartilhando aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas que podem estar passando por esse mesmo processo, tendo essa mesma dificuldade, né? Então, conforme eu vou lembrando das situações, eu vou compartilhando com vocês para poder auxiliar também. Muito obrigada pela atenção de todos. E qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que eu responderei assim que possível.